Samurai X Remake episódio 15, comparativo com o mangá e o anime de 1996. A primeira grande diferença que temos em relação ao clássico para a versão aqui do remake do mangá é que no episódio 13 até o 18 nós temos fillers. Pra você que viu o clássico, tinha um filler lá com o lutador de sumô, a Kaoru treina ele, um filler da Megumi se consolidando como médica da cidade, aí aparece um charlatão, e até mesmo um filler que o Gorrei retorna, enfrenta o Yahiko, faz ele furtar a espada do Kenshin pra deixar o Kenshin em desvantagem pra lutar contra outros dois caras que ele contrata. Dentre outros fillers que, apesar de ser um episódio filler, eles caprichavam nos episódios e até que alguns fillers são bem agradáveis. Então no clássico, só lá pro episódio 19 é que a gente tem ali semi-filler, e começa essa parte também que a gente tem aqui no episódio 15. E o início do episódio do remake é bastante fiel ao que temos lá no mangá, porém com algumas mudanças de ângulos mostrando muito mais do que precisava. E comparando o remake com o mangá sempre dá aquela exagerada no humor. Na versão do clássico, o episódio começa com o Raijuta ali olhando o horizonte, dizendo que aquele é o reino dele, e o nome do episódio mesmo é A Ambição de Raijuta. E logo em seguida mostra que o grupo do Kenshin está indo visitar a irmã do Dr. Gensai. É praticamente como se ele estivesse indo tirar férias, e ali eles ficam sabendo que o Taro perdeu os pais e ele se tornou chefe de estado muito cedo. Ou seja, não sei por que na versão do clássico resolveram mudar a origem de Utaro completamente. Já na versão do remake, que segue fielmente o mangá, eles vão visitar o dojo onde a Kaoru costuma treinar, já que o Kenshin não ajuda ela com treinamento. Kenshin inicialmente não quer ir, falando que tem trabalho pra fazer, e a Kaoru ameaça dar mais trabalho pra ele, então Kenshin concorda em ir com ela até o dojo. Na versão do remake, vemos que o Yutaro já é discípulo do Raijuta, e ele fez um levantamento sobre os dojos próximos para que Raijuta possa desafiar o mestre do dojo. E o garoto trabalha bem que ele já sabe até sobre o andarilho Kenshin. Na versão do clássico, a irmã do Dr. Gensai leva o grupo do Kenshin para conhecer a casa do Yutaro. Na versão do remake, que segue o mangá, vemos que a Kaoru é bastante admirada por todos no dojo onde ela treina. E esse é o mestre do dojo que lá na versão do clássico simplesmente não existe. E a fama do Kenshin também já chegou nesse dojo. E apenas a título de curiosidade, veja aí como é que foi desenhado no mangá o mestre. Ele tem um semblante mais sério, parece um pouco mais velho até do que a versão aqui do remake, em que ele é bem mais simpático. Ficamos sabendo pelos alunos que o mestre do dojo ele quer enfrentar o Kenshin para saber quem é o mais forte. E a Kaoru fica um pouco preocupada. Eu imagino que o Kenshin já tinha ideia de que isso poderia acontecer, por isso que ele não queria ir. Na versão do clássico temos a primeira manifestação do Yutaro. Ele quer que tragam um mestre espadachim para ele aprender a lutar. Da versão do remake ficou de fora esse alívio cômico em que o mestre do dojo fica espantado com a idade do Kenshin. Na versão do clássico temos mais alguns detalhes sobre o pai do Yutaro, que o pai dele era um grande espadachim. E o garoto quer um mestre que seja um espadachim tão poderoso quanto o pai dele era. Na versão do remake, eu não sei se é um erro de tradução do mangá ou na versão aqui do remake, mas o mestre do dojo fala que só tem tanta gente ali treinando porque foram atraídos pela espadachim bonitona, eles querem treinar ali. Já no mangá dá a ideia de que ela é uma jovem que inspira os demais. Na versão do clássico, Yutaro recebe todo mundo ali e fala para a irmã do Dr. Gensai que o pessoal pode ficar ali e comer e tudo mais, que a comida ali é boa. E a irmã do Gensai apresenta o Kenshin como o grande espadachim que eles haviam falado. E o garoto faz pouco caso do Kenshin por causa da aparência dele. Ainda assim, o garoto dá a chance do Kenshin tentar passar por um teste em que ele tem que cortar o candelabro assim como o pai do garoto fez quando tinha 15 anos. Porém, o Kenshin recusa, ele não quer ter um discípulo. O garoto tenta convencer o Kenshin e o Yahiko fica pé da vida achando aquilo ofensivo e bota a pressão pra cima do moleque. No clássico, apesar do Yutaro parecer um tanto mimado e arrogante, o Kenshin acredita na bondade e no potencial do garoto. Na versão do remake, o Raijuta entra com tudo lá no dojo e o pessoal tenta detê-lo. No mangá também ele entra e vai bem direto para desafiar o mestre do dojo. É repreendido, mas ninguém tenta segurá-lo como acontece aqui na versão do remake. Um dos alunos até golpeia o Raijuta nas costas, talvez só para mostrar o quanto ele é forte, porque isso não tem no mangá. E eu penso que não precisava colocar isso no remake. No mangá, Raijuta é bem mais objetivo na hora de fazer o desafio e aqui na versão do remake ele tem mais falas. O mestre do dojo fala que ele foi um dos 12 melhores na era Edo, e no mangá a fala é diferente. Aqui na versão do remake mantiveram a essência do humor nessa parte sem exagerar como acontece no mangá. Na versão do remake, o mestre do dojo ele solta ali um grito que seria o Kiai, e lá no mangá é representado realmente como Kiai. Nas artes marciais japonesas, o Kiai ele representa a exteriorização da energia corporal. No anime, o Kenshin diz isso quando o mestre está prestes a ser golpeado pelo Raijuta. No mangá ele fala pro cara correr. No anime a Kaoru fala que o osso do ombro do mestre trincou. Já no mangá ela fala que o osso quebrou.
Outra diferença é que na versão do remake o Kenshin bloqueia o ataque, mas ele faz isso sem sacar sua Sakabatou, diferente do mangá que o Kenshin tira a Sakabatou da bainha. No remake, diferente do mangá, não dão muita ênfase no fato do Kenshin estar portando uma Sakabatou, já que ela está dentro da bainha. No mangá isso fica mais evidente quando o Kenshin está guardando a Sakabatou na bainha. Temos algumas pequenas diferenças de diálogos em relação ao remake e também o mangá. Eu não posso deixar de mencionar a coragem da Kaoru em desafiar o Haijuta, assim como acontece no mangá. Uma coisa que eu não sabia é que aqui eles estão lutando usando Bokuto, que é uma espada de madeira. E pelo que eu entendi, ela é um nível acima da Shinai, que é a espada de bambu. E olhando o mangá, me parece que eles estão usando uma Shinai e não uma Bokuto. Diferente do remake, que de fato parece que eles estão usando o Bokuto. Na versão do remake, o Haijuta ele consegue partir a Bokuto do Kenshin ao meio, enquanto no mangá ele quebra aquela Shinai. Essa cena no remake ficou dessa forma e no mangá, como sempre, tem aquele exagero no humor. Aqui o Kenshin fala sobre a rejeição do Haijuta em relação às espadas de bambu, assim como acontece no mangá, o que me faz pensar que talvez a versão do remake tenha errado em utilizar as Bokutos ao invés da Shinai. E é através do mordomo que Kenshin e os outros são convidados a conhecer a mansão, diferente lá da versão do clássico. Nessa versão do remake que segue o mangá, o pai do Yutaro está vivo. E ele é bem diferente do que foi desenhado lá no mangá. O reencontro do Yutaro com o Yahiko acontece dessa forma aqui no remake, e lá no mangá, claro, é dessa forma aqui mais exagerada. Mas a versão do remake tem essa cena extra aqui que é mais engraçada também e não temos no mangá. Na versão do remake ficou a fala do Yutaro dessa forma e no mangá ele é um pouco mais grosseiro. Ficamos sabendo também, enquanto o Kenshin é levado para ir lá onde está o Haijuta, que o pai do Yutaro ele vende espadas para estrangeiros. Ele conta que há 3 meses ele foi atacado por bandidos e foi salvo pelo sensei Haijuta. E foi assim que Haijuta foi aceito ali como mestre de espada do Yutaro. E voltando para o clássico lá, o Yutaro ele sai a cavalo correndo depois que o Kenshin recusa ser o mestre dele. E é o garoto que é atacado por bandidos, diferente da versão do remake do mangá, que quem foi atacado foi o pai junto com o filho. Kenshin e os outros correm para ajudar, mas o Haijuta chega antes ali detonando os bandidos, o que faz Yutaro ficar com os olhos brilhando, admirando o Haijuta, lembrando do próprio pai. Quando o Haijuta está prestes a matar mais um dos bandidos, o Kenshin chega jogando uma pedra na mão do Haijuta para desarmá-lo e impedir que ele mate o cara. Haijuta pergunta quem é o Kenshin, ele se apresenta e fala que não gosta de mortes desnecessárias. Yutaro fica bem empolgado, pergunta o nome do Haijuta e já se ilude acreditando que é o pai dele renascido ali. E apesar dos outros estarem ainda um pouco desconfiados com Haijuta, o próprio Yutaro pede para que o Haijuta o treine. E é dessa forma que ele consegue ficar hospedado na casa do Yutaro. Ele adota o cara como se fosse o próprio pai dele. Enquanto isso, no remake que segue o mangá, o Sanosuke prende o Yutaro numa árvore para eles seguirem e observarem o que está acontecendo com o Kenshin. Ficamos sabendo o objetivo do Haijuta, ele quer tornar a arte do Kenjutsu poderosa novamente, eliminando os estilos que ele entende que são mais fracos. Ele quer acabar com essa história de usar a espada de bambu e impor o estilo dele, que é o Shinkoi, ele entende que é o melhor de todos. E ele é tão ambicioso que ele quer vencer até as armas pesadas do ocidente. Tem algumas diferenças em relação ao diálogo do mangá. Haijuta propõe que o Kenshin o ajude nesse objetivo. Porém, Kenshin recusa, já que ele é contra utilizar espadas para o fim de matar pessoas. Além disso, Kenshin pretende impedir o Haijuta se ele seguir com esse plano de eliminar os estilos que ele entende que são mais fracos. Haijuta saca a espada e diz que o Kenshin é inimigo dele de agora em diante. E o episódio se encerra focando no Kenshin. Na versão do clássico, o Yutaro procura o Haijuta para começar a treinar ali com uma espada de bambu. O Haijuta quebra e queima a espada de bambu do Yutaro e já manifesta essa repulsa que ele tem em relação a não lutar com espadas de verdade entre a vida e a morte. E aceita o garoto como seu discípulo, entregando a ele uma katana de verdade. Continuando, então, vamos a Samurai X Remake episódio 16, comparativo com o mangá e o anime de 1996. Haijuta ataca o Kenshin com diversos golpes e o Kenshin até quebra a quarta parede aqui olhando para a câmera. E comparado com o mangá, esse frame aqui até covardia no mangá é muito melhor desenhado. Mas no remake a cena é mais estendida, o Kenshin se esquiva de mais golpes. No mangá ele logo bloqueia um dos ataques do Haijuta. Ele chega a cortar uma árvore usando a mesma técnica que usou no dojo. Já no mangá teríamos essa cena aqui em que o próprio dono ali da mansão, o pai do Yutaro, ele tá observando a luta. E esse embate se encerra rapidamente com o Haijuta ameaçando o Kenshin. Diferente do remake, que a luta continua, Haijuta chega a partir uma rocha no meio. E a luta termina com o Kenshin conseguindo partir a katana do Haijuta. Só aqui que o Haijuta percebe que o Kenshin tem uma Sakabatou.
bem diferente do mangá. Enquanto isso, lá no clássico, o Haijuta forma uma escola do estilo dele ali com vários aliados. Então nessa parte final, a versão do remake não segue tanto assim o mangá, e a versão do clássico então é muito diferente de tudo. A fala do Yutaro na versão do remake é diferente da versão do mangá, depois que ele é solto. Na versão do remake do mangá rola um desafio do Yahiko para o Yutaro. Enquanto isso, na versão do clássico, as férias do pessoal continuam. No remake no mangá, o Yutaro desafia o Yahiko e vemos que ele não sabe nem empunhar a espada de bambu. Enquanto isso, no clássico, o filler das férias continua bombando. Kaoru e Megumi vão tomar banho, o Sanosuke e o Yahiko tentam espiar e levam água na cara. Durante o banho, Kenshin fica pensando sobre o Haijuta e o golpe que ele deu. E a irmã do Gensai fala que tem uns homens estranhos na mansão agora que estão até roubando o tesouro da família. E eles estão utilizando o dinheiro para comprar coisas para a escola Shinko. O Kenshin ouve isso e entende que o menino Yutaro está encrencado. E rola um momento cômico que o Kenshin aparece pelado na frente da Megumi e também da Kaoru. Na cena seguinte, o Kenshin encontra Yutaro treinando sozinho utilizando uma katana de verdade. Haijuta chega com seu grupo. Aí então temos uma conversa parecida com o que tem na versão do remake do mangá. E ele convida o Kenshin para entrar na escola Shinko. Os companheiros do Haijuta pensam mais ou menos parecido com o pessoal do Oniwa Banshu. Enquanto isso, na versão do remake que segue o mangá, o Yutaro nunca foi treinado pelo Haijuta. Então a Kaoru resolve ensinar o garoto. O Yahiko não fica muito contente com a Kaoru ajudando o Yutaro. Agora sabemos que o Yutaro ele não tem orgulho do que o pai dele faz, que o pai dele era um samurai no passado, agora ele vende as espadas. E por isso o Yutaro quer se tornar forte e impressionar o pai dele, mostrando como é viver de verdade como um membro da família de samurais. Aqui no remake, o Kenshin vê semelhança entre Yutaro e Yahiko em relação ao orgulho deles como samurais. Enquanto isso, o objetivo do Haijuta no clássico é esse aí, diferente da versão do mangá e também do remake. E o Kenshin discorda porque inocentes serão envolvidos. Haijuta quer a ajuda do Kenshin para construir esse reino que ele idealiza. E é claro, como em todas as versões, mais uma vez o Kenshin recusa. Logo depois do Kenshin saber de tudo, o Haijuta manda o grupo dele matá-lo. E o clássico faz questão de dizer que o Kenshin está lutando com caras que são fortes e recrutados pelo Haijuta. No meio da luta, o Kenshin consegue desarmar um dos caras e a espada dele acaba derrubando o Yutaro. E o episódio 19 lá do clássico termina com um certo suspense, pois Kenshin está imobilizado, o Yutaro está na água lá quase morrendo afogado, e o Kenshin está prestes a ser eliminado. Voltando para o remake, temos a proposta da Kaoru para o Yutaro para treinar ali seu rival do Yahiko. Na versão do remake, a próxima cena mostra que o Yutaro pede para treinar no dojo Kamiya Kashin e ele é autorizado pelo Haijuta. Já no mangá é completamente diferente, vemos ali um grupo de caras a mando do Haijuta para ir enfrentar o Kenshin, o que se aproxima um pouco do que vimos lá no clássico. Kenshin pula no mar para tentar salvar o Yutaro e o Haijuta acredita que o Kenshin vai morrer junto com o garoto. Na versão do remake, o Yutaro começa o seu treinamento e ele é bastante dedicado e também se estranha muito com o Yahiko. O Yutaro até disse que está ali para observar o Kenshin, mas ele ficou surpreso que o Kenshin, apesar de ser muito habilidoso, ele só fica limpando a casa e fazendo as tarefas do dia a dia. E o Yahiko quer se livrar do Yutaro, dizendo que ele não precisa vir ali observar o Kenshin, já que o Kenshin só faz isso o dia todo. E podemos ver que o remake não está seguindo exatamente o mangá. No mangá até vemos a rivalidade entre os dois garotos, mas eles seriam atacados neste momento pelo aquele grupo do Haijuta. Nessa versão do remake, ele se preocupa em desenvolver o Yutaro, mostrando que ele é talentoso, e além de estreitar os laços do garoto com o pessoal do dojo Kamiya Kashin. Enquanto isso, lá no clássico, Kenshin conseguiu salvar o garoto e levar para Megumi tratá-lo. No remake, temos essa cena em que Yahiko se recusa a servir comida para o Yutaro. A rivalidade entre os garotos fica ainda mais acentuada. Temos a participação da Tsubame sendo ali esculachada pelo Yahiko, e o Yutaro aproveita para ser gentil com a Tsubame. A Kaoru aproveita para dar uma zoada no Yahiko. E nesse momento no restaurante, a Kaoru convida o Yutaro para ser um aluno fixo do dojo Kamiya Kashin, mas ele recusa dizendo que quer ficar forte ao lado do Haijuta. E parece que o Yahiko ficou um pouco triste com isso. O pessoal acompanha o Yutaro até a casa dele e no meio do caminho o Yutaro conta que foi naquele local que o Haijuta apareceu para salvar ele e o pai dele. Temos um flashback mostrando a história. Naquela ocasião, o pai do Yutaro implorou pela vida deles. E os bandidos até tiram uma onda com a cara do comerciante. Yutaro se manteve de pé e se recusou a implorar pela vida dele e tomou um chute. E foi nesse momento que o Yutaro estava em apuros que o Haijuta chegou ali detonando todo mundo, deixando o Yutaro impressionado porque com apenas um golpe o Haijuta resolveu a situação. Mas ao contrário do remake, o Haijuta não matou ninguém, os bandidos fugiram.
Mais uma vez, o Yutaro fala que se ele ficar forte como Haijuta, ele não terá que viver de forma patética como o pai dele. O Yutaro sabe que mais cedo ou mais tarde o Kenshin vai enfrentar o Haijuta e ele pede que o Kenshin enfrente o mestre dele de forma justa. Nesse momento, o Haijuta aparece atacando de forma desleal o Kenshin. Yutaro ainda se recusa a acreditar e tenta defender o mestre dele. E a batalha entre Kenshin e o Haijuta se inicia. Haijuta desfere golpes poderosos que destroem até mesmo pedras, enquanto Kenshin apenas desvia. Sanosuke observa que é mais ou menos a mesma coisa quando ele lutou com a Zanbatou dele, ele não conseguia acertar o Kenshin. Haijuta segue lutando de forma injusta, e o Kenshin consegue contra-atacar golpeando ele. Haijuta vê que não consegue vencer o Kenshin na forma como está lutando e ele diz que tem uma carta na manga. Ele lança o Tobi Izuna contra o Kenshin. Ele tenta se esquivar, o golpe até corta parte do braço do Kenshin e vai direto na direção do Yutaro, atingindo ele em cheio, causando um profundo corte em seu braço. Haijuta não se preocupa muito com o garoto, dizendo que se não atingiu nenhum órgão vital ele não vai morrer. Questionado pelo Yahiko por ele não se importar com seu discípulo, Haijuta revela que ele não tinha intenção de aceitar o Yutaro como seu aprendiz. Ele só tinha interesse no dinheiro do pai do menino. E ele só suportou a arrogância do garoto para continuar ali. Ele chega a revelar que ele forjou um roubo, só para salvar a família e ganhar a confiança deles. Mas agora ele quer derrotar o Kenshin a todo custo. Haijuta quer continuar a luta, mas o Kenshin pede para esperar, que ele quer levar o garoto no médico. E lançando seu olhar de furioso, ele diz que depois vai lidar com Haijuta. Sanosuke ainda toca o terror pra cima do Haijuta para ele ficar ligado que o Kenshin é muito perigoso. Na cena seguinte vemos que o Yutaro está fora de perigo, porém ele teve os músculos atingidos e também os nervos e não vai mais poder lutar com uma espada. E dessa forma o episódio se encerra. Na versão do mangá já teríamos o enfrentamento do Kenshin em relação aos capangas do Haijuta, que são os mesmos caras que aparecem lá na versão do clássico. E a batalha do Kenshin parece até um pouco mais difícil do que vimos lá no clássico. Ele tem um certo trabalho para eliminar uma quantidade grande de inimigos que são certamente habilidosos. E só em um momento ali que o Sanosuke impede que um dos caras fuja. Diante dessa grande demonstração de força do Kenshin é que o Yutaro passa a ver ele de uma forma diferente. E ao que tudo indica, os capangas do Haijuta ficaram de fora dessa versão do remake, já que a cena seguinte mostra o Yutaro treinando com o Yahiko, sendo bem similar ao que temos aqui no remake. Temos também a cena do restaurante, porém não temos a parte que o Yutaro é gentil com a Tsubame e a Kaoru fica zoando o Yahiko. Essa parte também é igual ao remake, e os demais acontecimentos também são muito parecidos com o que temos aqui no remake até a parte final do episódio. Na versão do clássico, o Yutaro é salvo pelo Kenshin, ele acorda e ele quer ir embora e voltar para o Haijuta. Porém, como Kenshin não quer deixar, o Yahiko desafia o garoto. Os dois lutam e o Yahiko parece vencer com um golpe muito similar ao golpe do Kenshin. Yutaro não desiste e toma uma surra. E é nessa parte do clássico que ficamos sabendo que Yutaro não recebeu nenhuma lição do Haijuta. E a Kaoru então se oferece para dar as primeiras lições para o garoto. Yutaro fica bem feliz de aprender o estilo Kamiya Kashin. Enquanto isso, Haijuta segue com seus planos. E a polícia parece que já está de olho no Haijuta. Uma batalha está prestes a começar entre a polícia e o grupo do Haijuta e o garoto Yutaro vai para a mansão preocupado com seu mestre. E o episódio 20 lá do clássico se encerra com Haijuta de frente para os policiais e o menino Yutaro indo na direção dele. Como esse vídeo já está muito grande, eu não vou dar seguimento em relação ao clássico, mas já sabemos que o clássico é muito diferente do que temos na versão do mangá e também na versão do remake. E o que eu tenho para dizer em relação a esses dois episódios aqui é que focaram mais no Yutaro ser inserido no Kamiya Kashin, e como tiraram os capangas do Haijuta, isso ficou melhor trabalhado nessa versão do remake. Talvez aí fazendo com que a gente se importe mais que o Yutaro, já que não tem tantas interrupções. Mas enfim, ao que parece, ninguém se importa tanto assim com esse arco do Haijuta, já que o remake resolveu não seguir exatamente aquilo que temos no mangá, e o clássico então jogou a referência do mangá no lixo e inventou a maior parte das coisas. Enfim, não foram episódios ruins, mas poderia ter um capricho maior nas lutas, em alguns momentos ali ficou bem ruim. Eu imagino que quem esperava na época uma adaptação fiel da versão do clássico em relação ao mangá deve ter se decepcionado bastante com esse arco aqui que não tem nada a ver com o mangá. E você, o que achou dos episódios 15 e 16 de Samurai X Remake? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. E agora finalmente estaremos em dia com os vídeos aqui no canal. Vou fazer o possível pra gente voltar pra normalidade, pra toda segunda-feira, meio-dia, ter aí os vídeos de Samurai X aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Não, Calabreso, deixa eu te explicar.